Professor Alceu Totti. Quero trazer a vocês um personagem que não pode ser esquecido, o Heisenberg. Não esse. Eu quero me referir ao Heisenberg, físico-químico de 1927, exatamente o Werner Heisenberg, que, diante da situação da época em que se falava sobre o posicionamento do elétron, sabemos que um átomo ele é espacial. Então trago aqui uma situação de 3 dimensões: o eixo do X, o eixo do Y e o eixo perpendicular Z. Imaginemos que no núcleo, no encontro desses eixos, está o núcleo com seus prótons e nêutrons e ao redor estão os elétrons. Heisenberg disse, e aí ele ficou famoso com o princípio da incerteza, que não é possível determinar com exatidão a posição e a velocidade do elétron, porque a velocidade do elétron é extremamente alta e a posição não pode ser determinada. Surgiu, na sequência, a famosíssima equação de Schrödinger, com inúmeras variáveis, uma equação altamente matemática, que deduz como resultado qual seria o formato do elétron, o formato da região em torno do núcleo em que estaria o elétron. O formato da região onde estaria o elétron passou a se chamar orbital. O que é orbital? É a região em torno do núcleo de maior probabilidade. Certeza, o Heisenberg já disse que não é possível. Orbital é a região em torno do núcleo de maior probabilidade de ser encontrado elétron. E quais são as possibilidades lá da equação de Schrödinger que nós trabalhamos no ensino médio? A primeira possibilidade é indicada por S. S é uma letra que representa uma primeira região, a súbita, a primeira. Esta região ela é esférica. Então imaginemos um núcleo muitíssimo pequeno e uma nuvem de forma esférica envolvendo esse núcleo. Será o orbital S, que chamamos de 1S por ser da primeira camada. Na segunda camada, nós temos mais um orbital esférico S. Só que o raio dessa segunda esfera é bem maior do que foi o raio da esfera 1S. É o 2S. E, na sequência, temos os orbitais P. P de principal. O P é um orbital que não é esférico. Ele tem um formato excêntrico, na forma que lembra alter de alterofilismo. Lembra mais 2 cenouras. Se você admitir uma cenoura do lado de cá e pela ponta fina da cenoura e ligar uma outra cenoura, na superfície da cenoura da direita e na superfície da cenoura da esquerda, você teria um orbital P. Orbital P, então, tem o formato de um 8, mas não é o 8, é a superfície daquele alter. Temos então o P do eixo do X, temos o P do eixo do Y e temos o P do eixo do Z. São 3 orbitais. E nesses 3 orbitais, o carbono acomoda 2 elétrons. Se o carbono tem apenas 2 elétrons para acomodar em 3 orbitais, vai ficar um orbital vazio. Apenas 2 elétrons para serem emparelhados. E isso não é possível. A base da nossa química é que o carbono faça 4 ligações. Para adaptar a teoria, que não está dando certo, com a realidade, inventou-se uma saída ótima, aceita. Isso é mais importante. Testada, dá certo. Nós também vamos aceitá-la. Qual é? A da hibridização. Aquele elétron S, ele pula para o orbital P.
Então o S vai ficar com 1 e o P vai ficar com 3. Mas a saída final ainda não é esta. A saída final é o nivelamento. Se eu pegar o único orbital S, que tem um elétron, esses aqui da primeira camada, nós eliminamos. Se pegarmos o S, que tem um elétron, e os 3 orbitais P, fazendo um nivelamento de 4 orbitais, esse nivelamento de 4 orbitais será chamado de sp3. sp3 é o nivelamento ou hibridização. Por que se chama hibridização? Porque se trata de pegar formas diferentes e torná-las semelhantes. Se eu então pegar o carbono, que seria então sp3. O que é o carbono sp3? O núcleo do carbono estaria aqui e os seus 4 elétrons com a mesma energia, com a mesma qualidade, com o mesmo tudo igualado, no espaço, forma um tetraedro. Esta é a situação real. O carbono, na realidade, ele é sp3. sp3 porque tem esses 4 elétrons que, nas regras normais de Linus Pauling, de Pauli e de Hund, estaria errado. Para o carbono, nós temos uma explicação diferente, a explicação da hibridização. O petróleo, tão disputado, tão falado, o petróleo, ele possui, quando destilado, 98% de hidrocarbonetos, que é a matéria desse capítulo. Dos 98%, uns 70% são desse tipo. Os carbonos que tem no petróleo são carbonos do tipo sp3, que dá origem ao nosso queridíssimo CH4. Se na extremidade do carbono, o seu elétron compartilhar com o elétron do H, compartilhando com o elétron do H, nós teremos esta molécula. O que é o CH4? É o C cujos 4 elétrons fizeram 4 ligações sigmas, ligações simples com o carbono. Assim como o carbono desse composto, que vamos chamá-lo de metano, assim como o carbono do composto metano faz todas as ligações iguais, nós temos também, se você não gostou de estar vendo coisas pequenas, vamos mostrá-lo maior. Está aqui o que você teve dificuldade de ver. O elemento químico carbono, repetindo, o elemento químico carbono, ele não é assim. O carbono, ele é assim, aonde os 4 elétrons da última camada se nivelaram. E o seu elétron estaria representado por essa bexiga, essa bola de aniversário preta, está a 109 graus de cada uma das outras 3, porque quatro pontos que se afastam igualmente no espaço tem que fazer um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Na extremidade, gruda um átomo de hidrogênio. Quer dizer, o elétron desemparelhado do carbono se liga com o elétron desemparelhado do H. O segundo elétron desemparelhado do carbono se liga ao segundo elétron do segundo H. O terceiro elétron desemparelhado do carbono se liga ao elétron do terceiro H. O quarto elétron desemparelhado do carbono se liga ao elétron do quarto H. Temos aqui então o composto chamado metano, CH4.
Tu conhece o teu punzinho, é o teu punzão. Tá aqui. Aqui seria um punzinho, bem de leve. Onde é que está o punzinho? Tá aqui. Esse é o punzinho e esse é o punzão. Esta molécula, meu querido, ela é mais comum do que te parece. É participante do biogás, é participante do gás dos pântanos. Quando você faz trilha na floresta e encontra água parada, de dias, floresta, ninguém anda por lá, e você cutuca, sai um gás, umas bolhas de gás, chama-se peido do diabo. Aquele peido do diabo, aquelas bolhas, são o quê? São gás metano. O metano grandão e o metano pequeno. Mas, convenhamos, ele é muito menor do que isto. Ele é nanoscópico. Ele é tão pequeno que sabe onde é que ele se mete? Aonde ele se meteu na era glacial? Dentro da água gelada. A água, quando congela, ela forma um cristal com espaços internos. O metano se meteu dentro desses cristais da água. Então, lá embaixo, nos polos norte e polo sul, lá embaixo, lá nas geleiras, tem metano. A produção de metano, além de ser do biogás, a produção de metano também é pelo descongelamento, pelo aquecimento global. O descongelamento das geleiras produz metano, o metano que vai para a superfície, esse metano que vai alterar todo o clima da Terra. Não é só de gás carbônico que se faz aquela camada que aquece a Terra. E, em índices alarmantes, a quantidade está preocupante. Muito bem. Falei de petróleo. O petróleo e todos os seus produtos serve para quê? Serve para queimar. Só se usava o petróleo para queimar. Mas aí vieram os químicos, os laboratórios, as universidades, que incentivam a transformação. Transformações excelentes e transformações nem tanto. Vou te mostrar uma transformaçãozinha muito berrequinha, muito simplesmente que nos arruína de uma forma enganadora. Se a este metano eu tirar um átomo de hidrogênio e substituí-lo por um átomo de flúor. Aqui eu tenho monofluormetano. Mono porque é um metano só. Se eu fizer a mesma coisa, tirar um segundo hidrogênio do metano e substituí-lo por mais um flúor. Muito bem, então eu tenho agora o chamado difluormetano. Se agora eu tirar o terceiro H e colocar um átomo de cloro, eu tenho então difluor monoclorometano. E se finalmente eu tirar mais um H e colocar mais um cloro, eu terei uma substância que nada mais é do que o difluor diclorometano. O difluor diclorometano é o C de cloro, FC de carbono, de cloro, de fluorcarbono. O que é o CFC? O CFC é que provoca o frio dos refrigeradores. Eu tenho um refrigerador split que não está funcionando. Percebe que eu estou suando? Mas o que faz a felicidade de quem está suando? O difluor diclorometano. Eu ia dizer um palavrão, mas não posso falar. Esta substância, quando sobe lá na estratosfera, o que ela faz? Ela
vai liberar um átomo de cloro que vai destruir o ozônio da estratosfera, que nos protege dos raios cósmicos. Portanto, a química é a ciência da transformação, como dizia também Heisenberg. Muito bem. A ciência da transformação dos compostos que nós temos. Mais um exemplo para você. Assim como nós temos a molécula de metano, que é vou falar daqui a pouco, um hidrocarboneto, cuja parte mais importante nesse início é você ter consciência. Esse composto metano, ele está com esta estrutura, 4 elétrons iguais, com a mesma energia, estão hibridizados igualmente. Assim como posso ter o CH4, seguindo a regra, eu posso ter 2 carbonos. 2 carbonos com essas mesmas características.